Muito boa noite. Como estão os amigos? Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos novamente, renovando, mantendo, fortalecendo nossa corrente do bem. Muito bom. Continuamos hoje na nossa série de reflexões sobre o fenômeno morte. Um fenômeno tão presente, tão importante, tão impactante nas nossas vidas. Temos visto, temos conversado, temos tido o retorno das pessoas da importância de trabalhar esse tema. Aliás, por todo lado que a gente, por todos os ângulos que a gente olhar, o fenômeno realmente merece a nossa atenção. Seja do ângulo da ciência, do ângulo da espiritualidade, da religião, do ângulo da filosofia, do ângulo da psicologia. Todos nós precisamos estudar. Não basta viver, precisamos estudar a vida. Não basta nos conhecer, precisamos nos reconhecer. Não basta olhar só para a vida como positividade, como afirmação do corpo, mas também olhar para a vida como afirmação do espírito. E nesse ponto de vista, ver a vida que transita, que está no fundo das diferentes etapas do que chamamos de vida e do que nós chamamos de morte. Vamos falar hoje sobre a morte? Sejam muito bem-vindas Andréa Salvatore, Maria José Sobral, nossas grandes amigas. É muito bom estarmos aqui renovando os nossos estudos, a nossa oportunidade. Como não houve nenhuma observação, estou entendendo que o som está bom, que a gente consegue conversar bem. Muito legal. Vamos então analisar essa faceta da vida, essa etapa da vida que simboliza a morte, esse fenômeno, essa parede com a qual nos defrontamos a todo momento, desde crianças, né? Nós vemos de alguma forma convivendo com o fenômeno morte, ainda que muitas famílias boicotem a convivência das crianças com a morte. Disfarcem, a título de proteção e de preservação, deixam de lidar com um assunto que não é por si só tabu para as crianças, mas que é tabu para os adultos. Os adultos não lidam sobre morte com as crianças, porque eles mesmos não sabem como lidar com isso em seus corações, em suas mentes, em sua vida. Isso mostra como nós realmente precisamos nos aprofundar, entender, investigar, estudar o fenômeno morte, aqui e em diversos outros lugares. Muito boa noite, Beth. Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos usar uma trilogia de aspectos que é muito interessante para confluir, para aprofundar esse conhecimento da morte. Tem o aspecto real, tem o aspecto imaginário e tem o aspecto simbólico. No campo real, o corpo é uma montagem de células pré-existentes que já estavam na natureza e que foram agregadas no nosso corpo, nisso que nós chamamos vida. Esse é um dos aspectos que nos ajuda a entender como nós realmente somos deuses. Os profetas falaram, Jesus reafirmou, vós sois deuses. E um dos universos
em que nós claramente somos Deus é o universo do nosso corpo, já que nossa mente, comandando o corpo espiritual e através dele comandando o nosso corpo material, agrega, é o centro do universo, de bilhões de moléculas, bilhões de átomos e trilhões de micro-organismos que são associados a esse mesmo universo. Nós somos deuses, mas há um momento em que a mente, que é a mais profunda definição do eu, o eu não é o corpo, o eu não é o ego, mas existe uma mente que é o extrato, que é a essência do eu. Quando essa mente se desliga do corpo pelo fenômeno morte, nós, obviamente, nos desligamos desse universo onde nós éramos deuses. Morte, portanto, é o desligamento da mente com o corpo. Espiritualmente, nós temos a mente, temos um corpo espiritual, como falou Paulo de Tarso, temos um psicossoma, como denominam outras correntes espiritualistas, e temos o perispírito, como denomina Allan Kardec, entre outras denominações. Esse corpo espiritual, que aliás também é chamado de modelo organizador biológico, porque ele tem essa influência de ser a forma, a base, o modelo para o corpo físico. Esse corpo espiritual é ligado, tem o mesmo formato, tem os órgãos, ele é a matriz, portanto, do corpo físico, e é ligado a ele célula a célula, através de filamentos. Então, os dois corpos são conectados entre si através de filamentos célula a célula, com concentração nos centros vitais que os orientais chamam de chakras. Então, os chakras condensam esses fios, esses filamentos de conexão dos dois corpos, que se juntam nos chakras e que, quando o corpo espiritual se distancia do corpo físico, através dos desdobramentos ou viagens astrais que acontecem durante o sono, há uma tendência desses fios se agregarem num fio só, num cordão só, que a literatura das escrituras chamou de cordão de prata, e que o ocultismo acabou assumindo esse termo também. O cordão de prata é, na verdade, uma junção de todos esses filamentos que unem o corpo físico ao corpo espiritual, célula a célula. Quando nós nos desdobramos, esse cordão se estica, já que ele tem uma capacidade muito grande de se prolongar. Não há risco de nós morrermos, como muitos pensam, através dos desdobramentos ou viagens espirituais. Esse fio não vai se romper por nós irmos muito longe ou pela ação mesmo de inimigos. Mas, sim, ao momento da morte, esse momento da morte é um momento de desligamento, e esse desligamento se dá exatamente nesses filamentos que unem hoje o corpo
material ao corpo espiritual. Quando nós estamos no processo de desenlace, de desencarne, somos sempre assistidos por socorristas, espíritos socorristas, servidores valorosos, que procedem a esse desligamento da maneira menos sofrida, menos traumática para todos os envolvidos. Há inúmeros fenômenos interessantes nesse campo, é um campo que vale a pena conhecer, mas que, assim como existem parteiras para nos dar a luz, quando nós vimos do corpo, vimos da realidade espiritual à realidade material, quando nós saímos da realidade material para a realidade espiritual através da morte, também os socorristas fazem a função de parteiras espirituais. Esse é o fenômeno biológico real da morte. No imaginário, no campo imaginário, que nós já falamos um pouco, também precisa ser estudado o fenômeno morte, porque é a cultura, são as crenças, é a imaginação das pessoas, as ideias que nós desenvolvemos em torno da temática morte, fazem parte dos óculos, fazem parte do ponto de vista através do qual nós vivemos essa realidade. Como nós já dissemos, uma palavra que ajuda muito a nossa reflexão é a palavra finado. Finado, em português, é sinônimo de morto. Mas morto é aquele que teve morto o seu corpo físico. E finado, etimologicamente, é aquele que acabou, que teve fim. A nossa cultura a respeito do campo da realidade da morte, agravada pelo materialismo, agravada pelos filmes de terror que dramatizam terrivelmente o fenômeno morte, associando tudo que é da morte a terror. Tudo isso faz o ambiente cultural que define o campo imaginário através do qual enfrentamos a realidade da morte. Precisamos estudar então a morte real e estudar a morte imaginária. É importante que nós façamos isso para entender o ambiente, especialmente das nossas famílias. Se na nossa família a questão da morte for um tabu muito grande, que ninguém lidar com aquilo, que as culturas, as religiões, as ideias que tiver em volta disso, as práticas ancestrais das famílias em todas as mortes forem extremamente traumáticas, amargas, lutos prolongados, não resolvidos. Tudo isso vai compor o seu campo imaginário. Se nós temos um campo imaginário do Brasil, do mundo do Brasil, temos também um campo imaginário da família. Como a sua família tem vivido, que crenças alimentam a relação de sua família com a morte. Vale a pena investigar isso, porque você não está isento, você não surgiu do nada. Analisar a maneira como particularmente você vive a questão da morte exige esse conhecimento e reconhecimento do seu campo imaginário. Faça isso, é extremamente importante, porque a transição planetária trabalha com a ideia da morte. A ideia da morte é uma ideia central na transição planetária que nós estamos vivendo. Quem lidar mal com isso é praticamente certo que irá lidar mal com a transição. Especialmente por causa do terceiro aspecto que nós trataremos hoje. Começaremos hoje e trataremos melhor no nosso próximo encontro, que é o campo imaginário, que é o campo simbólico. O que a morte simboliza?
Por que a morte tem tanta importância na transição planetária? Exatamente pelo que ela simboliza. Morte nas runas, no tarô. Morte simboliza transformação. Nem sempre quando sai a carta, quando sai a ideia da morte nos oráculos, quer dizer que a pessoa vai morrer proximamente. Morte significa mudança, transformação. Por isso ela é um tema tão importante na transição. Precisamos aprender a trabalhar com a morte simbólica, com a transformação. Tenham certeza que a nossa negação da morte, que a nossa aversão da morte se vem metade dessa aversão, podemos atribuir ao instinto, à ação do corpo que se previne, se defende de tudo que ele identificar como morte, mas pelo menos outros 50% da nossa ojeriza à morte, da nossa fuga à morte, vem da nossa resistência à transformação. Nós resistimos demais a esse campo simbólico da morte, que é a transformação. E não à toa, esses quase 8 bilhões de encarnados, estamos vamos dizer assim, na escola até o final do ano, até o fim do ciclo, até o fim da transição planetária. Por quê? Porque somos a parte da humanidade mais resistente à transformação. Por isso é ainda mais importante analisarmos, porque vida é fluxo, vida é movimento, paralisia é doença, paralisia é resistência ao movimento da vida. Quem resiste ao movimento da vida, quem se interpõe ao movimento, só pode trazer para si sofrimento. Numa imagem simples, é como uma pessoa seguir até um rio caudaloso e tentar ficar parado no meio do rio. Ele terá que se esforçar muito, poderá receber da correnteza troncos, materiais que forem arrastados através do rio, poderá sofrer e se exaurir lutando contra a vida. Essa é uma imagem rica para pensar na postura, na posição do negacionismo da morte. É uma posição terrível que nos tem adoecido a todos. Ao contrário disso, nos abrir ao fluxo da vida, reconhecer o fluxo e não brigar com ele, é uma atitude madura, é a única atitude sustentável. Ninguém pode ficar muito tempo contra o fluxo de um rio. Vai chegar um momento que ele será arrastado. Nenhum de nós pode brigar a vida toda com a morte. Chegará um momento em que a morte ganhará, a morte chegará e cumprirá o seu papel de transformação. Não é fim, mas é transformar a forma nossa, que era o corpo físico, será retirada e ficaremos apenas com a forma corpo espiritual. A morte é transformadora. E ela, claro, não é transformadora apenas no sentido forma, no sentido vestimenta, mas também a morte nos propõe transformações interiores. Lembrem-se vocês, só para ter uma figura muito
concreta, muito evidente do papel transformador, do símbolo da transformação que é a morte. Quem de nós, no velório de um ente querido, não sente emergir dentro de si uma reflexão sobre como tem vivido, o que tem feito da vida, sobre a precariedade da vida? Não é verdade? Não fazemos reflexões profundas? Essas reflexões não nos chacoalham, não nos chamam a uma revisão profunda da maneira com a qual temos vivido? Morte é transformação. Não precisamos viver a morte biológica, a morte real, para nos abrirmos à morte simbólica da transformação. Podemos morrer todos os dias. A biologia diz que os nossos corpos morrem todos os dias. Todos os dias, bilhões de células são descartadas por desgaste. Outras são geradas, é claro. Então morremos um pouco todos os dias. No aspecto simbólico, também nos transformamos um pouco todos os dias. Mesmo os mais resistentes precisam, ainda que milimetricamente, se transformar. Os que forem muito resistentes, brigando muito com a vida, serão reacionários, reagirão a todas as mudanças e transformações que vierem à sua volta. Posição insustentável, mas que pode nos fazer sofrer e fazer sofrer muitos dos que estão à nossa volta. A vida constantemente nos chama à transformação. Seja através da transformação do quê? Das tecnologias, das roupas, dos hábitos, transformações estéticas? Sim. Transformações através do envelhecimento? Sim. Transformações através dos múltiplos aprendizados e despertamento de talentos que nós podemos fazer e fazemos a todo momento, através da educação, através do trabalho, através das artes, do esporte, das práticas com o corpo, das doenças. Tudo isso nos chama à transformação. A doença sempre nos remete, sempre nos impulsiona a revisões também, assim como as mortes de entes queridos, assim como todas as outras transformações físicas. O envelhecimento também nos chama a amadurecimento. Envelhecimento nem sempre é sinônimo de amadurecimento, mas é um convite. Sem dúvida, é um convite. A vida convida sempre à transformação, à flexibilização, ao aprendizado, à disponibilidade, à sensibilização. Aqueles que não se abrirem ao aspecto simbólico da morte podem ser colhidas pelo aspecto real da morte para serem ainda mais chacoalhados, já que a vida não desiste de nós e aqueles mais resistentes à transformação da morte serão chacoalhados mais enfaticamente. Não vale a pena pensar a respeito disso? Nós, nessa transição, somos assim. Todos individualmente, desde pequenininhos, com os nossos peixinhos, os nossos gatos, nossos cachorros, que têm um ciclo de vida muito mais curto que o ser humano, já tivemos que nos defrontar com a morte. Já na figura dos nossos avós, bisavós, já fomos nos defrontando com a morte. Às vezes colegas de escola, primos, tudo isso foi trazendo a morte para as nossas vidas, mas algumas famílias trataram isso de forma madura, outras evitaram, disfarçaram, esconderam a morte dos seus filhos.
chega um tempo, chega um momento em que não dá mais para se esconder, nem para que os outros nos escondam. Transformação é a razão de viver. Crescimento é a razão de viver. Evolução é a razão de viver. Há uma lei de evolução do universo que muitas vezes nos pede que evoluamos interiormente também. E quando há uma divergência entre a evolução do mundo e a sua evolução, nós somos convidados a uma morte. Que tenhamos olhos de ver para essas mortes, porque não nos abrindo aos convites mais suaves, outros convites mais enfáticos serão feitos, e assim como a pandemia, em muitos aspectos, é um chamado suave, a guerra é um chamado mais intenso, nós podemos ser chamados ainda de formas mais intensas, e serão mais intensos os chamados para aqueles que não ouviram, que não aprenderam com os outros chamados. Quem, durante a pandemia, se transformou em mais solidário, transformou-se em mais responsável perante a coletividade, esse aprendeu conteúdos fantásticos e provavelmente não seja tão impactado pelos próximos dramas que ainda viveremos. Aqueles mais rígidos, mais resistentes ao aprendizado da pandemia, serão muito mais chacoalhados pelos próximos aprendizados. Assim foi em nossas vidas individuais e assim vai ser na nossa vida como coletividade na Terra. Portanto, nesse momento que nós podemos falar para nós mesmos e transbordar para o mundo todo, é fundamental morrer. Morramos todos. Abramo-nos, sensibilizemo-nos, disponhamo-nos ao aprendizado e à transformação que a vida nos convida sempre. É para isso, Pai, que nós estamos aqui, inundando esse convite do alto para todos os nossos companheiros de encarnação, para todos os nossos afetos e desafetos, para toda a humanidade, toda a criação da Terra. Essa importância de nos abrirmos à vida. Levanta-te e anda, disse Jesus aos paralíticos. Levanta-te e anda, diz Jesus para todos nós. Que todos os paralíticos da Terra ouçam um movimento supremo, não um movimento aparente, material, um movimento essencial da vida, que é o amor, porque o amor sempre se solidariza, sempre serve, sempre ajuda, sempre é útil. Abramo-nos à transformação pelo amor, dando, perdoando, servindo com compaixão, com empatia a tudo e a todos que estiverem à nossa volta. Bem-aventurados aqueles que aprendem pelo amor, pois não lhes será necessário o convite da dor. Que assim seja para todos nós, para toda a humanidade. Sensibilidade, abertura, boa vontade para o amor para todos nós. Muito boa noite, muito obrigado. José, meu amigo do Seara de José, muito bem-vindo. Mônica Silva, Andréa Santos e seus amigos, Mônica Silva e os seus amigos, Rosa Amaral, Sayonara, pessoal do Maria de Nazaré, Beth Figueiredo, Andréa Salvatore e Maria José, são todos maravilhosamente unidos aqui nesse canal, nesse momento nosso. Sejamos convidados a amanhã continuarmos o estudo mais aprofundado no aspecto simbólico da morte
segundo Jesus. Que assim seja para todos nós. Ótimo final de tarde para vocês, ótimas transformações, aprendizados, ótimas aberturas para o movimento e para o fluxo da vida. Até amanhã.